Nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais fácil, rápida e prática que tem para se criar uma influencer usando inteligência artificial. Essa influencer vai trabalhar para você promovendo produtos, vendendo eles com links de afiliados através do TikTok Shop e plataformas do tipo. A maneira mais prática, na minha opinião, é utilizando a feature Influencer AI da Higgsfield, ou seja, você vai no site higgsfield.ai. Você vai vir aqui na opção Character e na opção AI Influencer. Assim que você clicar, você vai estar nessa tela aqui. Eu achei extremamente intuitivo a maneira como eles já têm várias pré-definições aqui. Se você já jogou um jogo de RPG, sabe muito bem o que eu quero dizer, né? Quando você vai criar seu personagem, você pode escolher o estilo, a classe, gênero, cor de pele, cor do olho, tipo do corpo, se é magro, se é forte, etc. Então, eu achei muito legal como eles já deixam aqui várias pré-definições para você somente ir selecionando. E uma vez que você selecionou suas pré-definições, é só você clicar na opção criar. Então, vamos criar uma do zero aqui. Como vocês podem ver, o Higgsfield, uma coisa que eu achei muito legal é sair da caixa, pensar fora da caixa do padrão de criar apenas uma mulher bonita, né? Aqui ele dá opções como, por exemplo, formiga, abelha, polvo, crocodilo, iguana, lagarto, alienígena, besouro, réptil, anfíbio, elfo e louva-a-Deus. Então, eu achei muito legal, assim, se você for uma pessoa criativa e pensar um pouquinho fora da caixa, com certeza você pode explorar muitas possibilidades de monetizar usando um influencer desse, que a grande maioria não está fazendo, né? Em vez de somente fazer vídeo de dancinha e coisa do tipo. Então, vamos criar uma influencer do zero aqui. Eu vou selecionar a opção de humano, não, vamos pensar fora da caixa. Eu já fiz alguns testes aqui, por exemplo, eu fiz um nesse estilo de crocodilo, mas eu, sinceramente, assim, do ponto de vista comprador, é muito importante que você se sinta, vamos dizer assim, sei lá, conectado com o influencer, né? Eu acho um pouco difícil você se conectar com um crocodilo. Então, pensando puramente do ponto de vista oferta, né, vender, vamos nos limitar ao padrão de humano aqui e fazer uma IA do zero. Então, pensando em psicologia de vendas, a figura feminina sempre vende de maneira mais fácil, né? Então, vamos seguir com a opção de humano, gênero feminino. E aqui eu vou deixar em aberto a etnia. Vamos ver o que ele vai gerar. Cor de pele também. Olho é uma coisa que é muito importante, principalmente para os vídeos apresentando produto, essas coisas, né? O olho chama muita atenção. Então, eu vou deixar alguma cor aqui que chama muita atenção. Olho azul sempre chama muita atenção, né? Olha só que interessante, ele dá as opções de você determinar características da pele, como por exemplo, vitiligo, pigmentação, sardas, marca de nascença, cicatrizes, queimaduras, albinismo, pele ressecada, pele enrugada. Aqui neste caso, aqui no caso, a depender da sua pesquisa de mercado, né, do que é que você vai vender, ou se você vai começar uma marca do zero, principalmente vendendo para tipos de pele específico, né? Se a gente fosse fazer uma IA, uma influencer de IA especificamente para vender, por exemplo, produtos de skincare, isso te dá uma vantagem absurda, né? Assim, para fazer o público se conectar com a influencer, né? Mostrando, olha, eu tenho a mesma condição que você, eu também tenho pele seca, sei como é que é. Aqui no caso, na minha opinião, eu acho que sardas é uma feature, né, que geralmente todo mundo gosta, todo mundo acha bonito. Então vamos ver como vai ficar. Idade: adulto, maduro, sênior. Vamos deixar adulto e agora aqui na aba de rosto, a gente pode escolher se vai ser um olho humano, um olho de réptil ou um olho mecânico. Eu quero um olho humano. E aqui ele dá até a opção de você escolher, por exemplo, um olho de cada cor. Eu achei isso interessante. Eu vou deixar essa opção. Vamos ver como vai ficar, se vai ser realmente azul ou verde. É a primeira vez que eu estou tentando essa feature. Eu fiz algumas influencers aqui de teste, mas essa eu não cheguei a tentar. Opções de boca: boca pequena, boca grande, sem dente,
dentes diferentes, dente afiado de tubarão, língua bifurcada, duas línguas. Aqui, obviamente, isso causaria estranheza, né? Então, vamos nos limitar à opção de boca pequena e boca grande. Boca grande acho que é um trait, né? Assim, que chama a atenção com mais facilidade. Orelha de humano, chifres nem pensar, pele de humano, obviamente, para garantir que não venha, né, de algum outro jeito. E ele também dá a opção do que eu acredito que se assemelharia com, sei lá, uma questão de tatuagem, mas não é exatamente isso, né? Que seria um padrão na pele. Pele comum, eh, listras, manchas, padrão de tabuleiro de xadrez, veias visíveis, padrão de girafa e padrão de vaca. Não acho interessante usar nenhum deles por agora. E passando para a opção de corpo, ele dá a opção de magro, é, fit, vamos dizer assim, né? Atlético, musculoso, cheinho, acima do peso e bem magro, né? Vamos com. Eu tô na dúvida entre lean e. Bom, vamos de atlético, porque sendo um corpo feminino, com certeza ele não vai ficar assim muito bulky nem nada assim. E outra coisa que eu achei muito legal, ó, essa questão de inclusão, né? Eles dão a opção de você criar um influencer que, no caso, utiliza prótese, né? E não só uma prótese padrão, mas de diferentes tipos. Achei isso muito legal. De novo, pensando assim de maneira estratégica, é, se você vai vender um produto que resolve um problema de quem usa prótese, né? Isso aqui com certeza vai dar uma vantagem absurda em comparação a, né, assim, alguém que não com tanta facilidade iria fazer o público-alvo se identificar, né? Então achei muito legal eles darem essa opção e se aplica não só para membro superior, mas os membros inferiores também. E agora a última aba aqui de estilo, né, onde você pode escolher o tipo do cabelo. Eu vou deixar cabelo longo, mas você tem a opção de careca, cabelo curto, cabelo longo, afro, estilo punk, fur seria, sei lá, como se fosse uma pelúcia, mas não é bem essa a tradução. Inclusive, ó, tentáculos no estilo medusa e spines que eu não consigo enxergar aqui porque tá muito pequeno, mas eu acredito que o certo seria spikes, né? Provavelmente algo assim espetado. Ele dá as opções de tatuagem, piercing, cicatriz, ó, de novo, né? Questão de. Isso aqui, ó, de verdade, assim, dependendo do produto, se você conhece muito bem o público e é um público assim que tem, por exemplo, né? Assim, por exemplo, esses dias eu vi um documentário sobre tatuadores especialistas em esconder cicatrizes pesadas, né? Então, aqui você poderia criar uma influencer que comunica com o público desse e vender algum produto ali de cicatrização ou até mesmo um serviço de uma tatuadora dessa. Então, é muito interessante isso, assim, você entendendo com quem você vai conversar, com certeza você pode ter uma vantagem competitiva absurda. E para finalizar, alguns símbolos rúnicos aqui e um estilo mais cyberpunk, né? Marcas cibernéticas. E aqui embaixo o rendering style seria a estética, a textura da influencer, né? Hiperrealista, anime, cartoon e ilustração 2D. O cartoon aqui, no caso, na verdade, é um 3D, né? Não é bem cartoon. Vamos de hiperrealista. E aqui, pelo meu plano da Higgsfield, ele me dá 30 gerações grátis para criar uma IA. Presumo que na versão gratuita seja talvez apenas uma opção. Mas de qualquer maneira, se o seu intuito com isso, né, geração de imagens, de vídeos com IA, e mais especificamente criação de influencer, presumo eu que seja ganhar dinheiro, vale a pena investir. Se você ainda não usa o Higgsfield, eu vou deixar meu link fixado aqui embaixo para que você possa começar a utilizar essa plataforma que é excelente, recomendo fortemente. Então, vamos gerar essa influencer e ver o resultado. E esse foi o resultado gerado, inclusive ele já dá até, já sugere um nome para influencer, né? Alva. Lembrando que eu não tinha pré-definido etnia nem nada assim, mas ele julgou que combinaria com um estilo asiático. Obviamente ficou legal, né? A única coisa que
ele não foi fiel foi a questão dos olhos diferentes, né? Não sei se porque eu pré-defini o olhar azul, ele manteve, né, essa pré-definição, mas não trocou o olho de cada cor. Então, talvez, para que essa feature funcione 100%, seja melhor não escolher aqui com exatidão a cor do olho. A partir daqui, né, para que a gente possa começar a criar os conteúdos utilizando o rosto da Alva e mantendo constância, né, garantindo que o rosto dela não vai ser alterado, cor do olho, cabelo, tipo de corpo, etc., a gente precisa criar o clone da Alva. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui na opção de editar com o Nano Banana Pro, ele vai abrir a opção de se fazer o multi-shot. Essa opção do multi-shot, ela pega uma imagem e gera diferentes imagens em diferentes ângulos do mesmo assunto, né? Então, quando você tem pelo menos aí umas 9 imagens da mesma pessoa, do mesmo assunto, você já consegue criar o seu clone. Então, vamos fazer isso. Aqui eu já tenho um exemplo pronto, né, de uma influencer que eu estava criando mais cedo, onde eu usei o multi-shot e ele criou essas 9 imagens, né? Então agora tudo que eu preciso fazer é baixar essas 9 imagens e criar o clone dela. Então é só clicar no botão aqui, baixar todas as 9 imagens, né? Se você clicar em Full Grid, vai baixar apenas uma imagem nesse estilo mosaico. Então, baixar as 9 imagens e aí depois é só carregar ela na opção de criar influencer. Então, para isso, é só vir aqui em Show ID Character, que é a aba de criação de clone do Higgsfield, né? Clicar em Create Character e carregar as imagens. Aqui ele sugere que você tenha pelo menos 20 fotos, mas pelos meus testes isso não é obrigatório. Você pode sim colocar uma quantidade menor e ainda assim o resultado fica bem assim satisfatório. A partir daí ele vai analisar as imagens, né? Ele até pontua, por exemplo, sobre a questão de resolução. E aqui, né, ele diz que o ideal mesmo seria ter umas 80 imagens. Só que como no caso é uma influencer de IA que a gente acabou de criar e eu usei o multi-shot, não cabe assim ficar gerando 80 imagens dela, né? Até porque a gente precisa do clone para garantir consistência. Então, mesmo assim, a gente vai seguir com ela e vai criar aqui. O custo de criação, na minha opinião, é um pouquinho salgado, mas você só vai fazer isso uma vez, né? Então, acho que vale a pena. E aqui, ó, você pode definir qual pré-definição de clone você quer. Aqui, basicamente, é o seguinte, são as versões do Soul, que é essa feature de criação de clone do Higgsfield, né? A mais recente é o Soul Cinema, isso faz com que as imagens fiquem com um aspecto bem cinematográfico, assim, cena de filme. Não é isso o que eu quero nos conteúdos que eu vou criar com ela, né? Com a influencer eu preciso que seja uma estética de iPhone, de vida real, não cinematográfico. Então, nesse caso, seria ou o Soul 2.0, que é a versão mais recente. Então, vou selecionar o Soul 2.0. A partir daí, ele começa a criar a influencer e uma vez que ela estiver pronta, você já pode usar ela para gerar as imagens e vídeos com consistência. E uma vez que você criou o seu clone, você pode criar as imagens assim com plena segurança e certeza que vai ser sempre o mesmo rosto, sempre os mesmos detalhes e nada será alterado. E agora a gente vai passar para a parte mais interessante, que é fazer a influencer se mexer, né? Criar os vídeos com a influencer, onde ela vai promover o produto, né? Vai deixar as pessoas com vontade de comprar. Aqui eu fiz alguns testes rápidos com uma primeira influencer de teste que eu criei mesmo, e olha, sinceramente eu fiquei muito surpreso pelo resultado, assim, eu acho que justamente do ponto de vista técnico, cinematográfico, a questão de iluminação, a textura do vídeo, o movimento, a roupa, movimento do cabelo, expressões faciais, está tudo extremamente convincente. Então, olha, eu realmente fiquei muito surpreso, muito chocado com as possibilidades do que a gente pode fazer e confesso que é algo que eu vou investir pesado, vou fazer isso com certeza dar certo e vou trazer exatamente como eu estou fazendo tudo isso para você. Isso que você acabou de assistir é só um pequeno trecho de uma das aulas que eu gravo todas as semanas e posto na minha comunidade Sala VIP, criação de vídeos com IA. Se você tem interesse em criação de imagens e vídeos com IA e quer ir além de apenas copiar e colar prompts e gerar imagens que não se conectam, mas sim ter
estratégia, né, pensar como um diretor, criar alguma coisa que realmente vai fazer sentido, vai chamar a atenção das pessoas e, mais importante, vai deixá-las com vontade de comprar alguma coisa, né, vai fazer uma oferta, vai gerar dinheiro para você, com toda certeza você vai adorar conhecer e fazer parte, se tornar membro da Sala VIP. Aqui embaixo tem um link para você conhecer melhor, entender o que está incluso, tudo que você aprende lá dentro, e o mais legal de tudo é que toda semana tem aula nova. Você sabe que com inteligência artificial todo dia tem uma ferramenta nova, todo dia tem um macete, um truque novo para você aprender, e é muito difícil acompanhar essas mudanças, né? É por isso que eu criei a comunidade Sala VIP. Assim você não precisa ficar preocupado com o que está funcionando. É só você entrar lá, assistir às aulas, que toda semana tem aula nova, trazendo o que tem de mais novo e de melhor no mundo da criação de imagens e vídeos com IA. Inclusive, como você viu nesse vídeo, a criação de influencer com IA é algo que está mudando o mercado totalmente, e se você ainda não entende como isso funciona, ou mais especificamente não sabe como fazer isso rodar para você, né, gerar vendas para você, monetizar enquanto você não está fazendo nada e ela está trabalhando para você, olha, você não vai querer ficar de fora, porque esse mercado está mudando e muito rápido. Então, não fica de fora, dá uma olhada no link aí, faça parte da comunidade Sala VIP, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Além de poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, você tem o grupo de membros ali para trocar experiência, networking, aprender junto e, claro, ganhar dinheiro com isso, né? Afinal de contas, like não paga a conta. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Ou melhor ainda, te vejo lá na Sala VIP.